A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou a pastora Roseane, juntamente com meu esposo, o pastor Jadson. Juntos servimos ao Senhor na igreja do Evangelho Pleno Nicolino dos Eucaliptos. Sou grata ao Senhor por mais uma oportunidade de contribuir com o seu reino, com a palavra para a escola bíblica dominical. Agradecer também a liderança desse ministério, o apóstolo Hélio e a apóstola Graça, e a liderança da escola bíblica dominical, o casal presbítero Flaviano e diaconisa Edma. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, versículo 8, a parte B, que diz: Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Amados irmãos, diante de um tempo tão difícil, que nós temos passado, muitas pessoas têm desistido. Muitas pessoas não têm perseverado. E a palavra do Senhor nos adverte sobre isso. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim: Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos é chegado. Tudo isso serve de advertência para nós. A Bíblia fala de homens que foram vitoriosos, que foram perseverantes, que acreditaram nas promessas do Senhor, que foram obedientes. E homens também que começaram bem e não terminaram bem. E tudo isso serve, como disse o apóstolo Paulo, de advertência para nós, para que nós venhamos nos analisarmos qual tem sido a nossa trajetória, em quem nós temos crido, em quem nós temos obedecido. Esse texto, o qual eu li aqui, fala de dois homens chamados Josué e Calebe. A Bíblia diz lá no livro de Números, capítulo 13, fala que Deus chama Moisés e pede que Moisés envie 12 homens para espiar a terra. Uma terra que manava leite e mel, mas uma terra também que tinha desafios, que havia gigantes. E a Bíblia diz que aqueles 10 homens, dos 12, 10 homens não acreditaram. 10 homens fitaram seus olhos somente para os desafios, somente para os gigantes. E a Bíblia diz aqui, no versículo 8, Josué 14, 8, e disse: Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será a tua e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel e ainda no deserto. E agora eis que já hoje eu sou de idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era tal, e agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Veja a posição de Calebe. Calebe continuou perseverante no Senhor. Calebe continuou crendo que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Eu não sei quanto tempo você tem esperado pelas promessas. Eu não sei os gigantes que você tem enfrentado, não sei as dificuldades. Mas nesta palavra, eu lhe convido a confiar no Senhor, como Calebe confiou. A você pautar a sua vida cristã na perseverança e na fé, para que você viva o sobrenatural e os milagres de Deus na sua vida, para que você experimente do sobrenatural. Calebe foi um homem que obedeceu ao Senhor, creu na palavra do Senhor. Calebe foi forte e confiante.
Caleb deixou um legado para a sua geração de perseverança, de equilíbrio, de coragem, de disposição para lutar. Foi um homem que foi fiel a Deus. É esta a vontade do Senhor, que nós venhamos deixar um legado de perseverança e de confiança no Senhor. A Bíblia fala também de homens que esmoreceram. Homens que não foram perseverantes. Eu quero falar também de um homem chamado Demas. A Bíblia fala 3 vezes sobre Demas. Em primeiro lugar, Deus fala sobre Demas. Deus fala sobre Demas lá em Filemon. A Bíblia diz que Demas foi cooperador de Paulo. A segunda vez que a Bíblia fala sobre Demas, não fala nada sobre a respeito da sua vida, só cita o seu nome. E a terceira vez está lá no livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Veja aqui, Demas começou como cooperador de Paulo. Demas começou bem, mas a Bíblia diz que chegou um momento que Demas começou a amar as coisas desse mundo. E a Bíblia diz que ele desistiu de servir a Deus. Eu não sei como você se encontra hoje. Muitos têm esmorecido. Muitos têm começado bem e não têm terminado bem. Muitos, no lugar de crescer, eles recuam. Desistem de crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E retrocedem na fé. Mas essa não é a vontade de Deus. Que nós venhamos olhar para Caleb. Que o exemplo de Caleb, que o testemunho de Caleb, que o testemunho de Josué venha refletir na nossa vida. Venha nos fazer perseverar no Senhor. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Os cidadãos dos céus, eles sabem o que lhe pertence. Os cidadãos do céu, eles são perseverantes. Os cidadãos dos céus, eles imitam os homens de fé. Que essa palavra encontre morada no seu coração. Que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Porque a palavra do Senhor nos garante que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.